Olá, começa mais uma edição do programa Em Pauta. Hoje nossa convidada é a vereadora Paola Miguel, que está no seu segundo mandato. Seja muito bem-vinda, vereadora. Muitíssimo obrigada, sempre uma honra estar aqui no Em Pauta. E a gente vai falar, né, sobre as proposições, são muitas, né, proposições nesses dois mandatos, né. Primeiro a gente vai começar na atuação forte, né, que você tem aqui no município de Campinas, na cultura principalmente. Então, um dos projetos focado aí numa inclusão do aniversário da cidade de Campinas como um feriado. Como seria isso? Exatamente, a gente tem hoje como feriado, né, a padroeira da cidade de Campinas, que é ali em dezembro, mas é uma data que muitas vezes o comércio já está muito aquecido, muito acelerado por conta das compras de Natal. Então, acaba passando um pouco batido, né? Quem é muitas vezes, do serviço público já está reduzindo, né? Então, por exemplo, escolas, né? Já está no processo de recuperação e tudo mais, mas tem quem está no comércio, continua com a atividade de forma acelerada. E dificilmente a gente consegue lembrar, né, da nossa história, né, de quem foram os fundadores da cidade de Campinas, quem construiu a cidade de Campinas, como que a gente chegou nessa cidade que a gente tem hoje, com 1.200.000 habitantes, né? Então, a ideia da gente marcar no dia 14 de julho seria justamente para a gente conseguir trabalhar um pouco melhor a questão da nossa história, da nossa ancestralidade, de todo mundo que passou por aqui e ajudou a construir a nossa cidade. E estranhamente falar, né, vereadora, que muita gente não sabe nem a data, né, do aniversário da cidade, né, porque remete ao feriado de dezembro, mas que na verdade tem uma data específica, né, então seria justamente essa proposta de mostrar e divulgar sobre a história mesmo do município, né? Exatamente, muita gente não sabe. Eu lembro que mesmo quando a gente está na escola, né, o que marca pra gente é o feriado de dezembro, né? Quando a gente lembra da data quando ela aparece na televisão, Sim, né? Porque algumas emissoras acabam lembrando, mas ela passa na cidade praticamente em branco. A gente não tem um dia dedicado de atividade, de atuação, dessa memória, desse resgate, né? A gente não tem uma exposição que fala sobre isso, a gente não tem uma semana dedicada à cidade de Campinas. E o interessante da questão da padroeira é que não só em Campinas é feriado, mas diversas outras cidades ao entorno também são feriado, porque é a data que na Assembleia Legislativa foram reconhecidas como município. Então, todas essas cidades têm a mesma data de padroeira e muitas delas escolheram também ser feriado. Então, assim, isso acaba se perdendo na história e passa muito mais pela Assembleia Legislativa do que pelo município de Campinas. Então, a ideia agora é a gente lembrar a partir do município de Campinas e não deixar mais que a data passe em branco. E fazer parte do calendário, né, oficial de eventos da cidade, e isso acaba levando para outros projetos também, né, ações educativas, de conscientização nesse período aí do feriado, né? Sem dúvida nenhuma, a gente quer poder ter uma cidade inteira, não só lembrando do dia, mas também se articulando para poder curtir esse mês, né, essa memória do que é esse mês. Então, para o comércio seria uma data de mais descanso, para que eles também pudessem curtir as atividades culturais organizadas na cidade. A gente até tem já algumas atividades culturais que são organizadas para o aniversário, mas muitas vezes é muito localizado, muito pontual, essa questão do aniversário fica muito subjetivo, perdido ali no mês de julho. Então, nossa ideia é que a gente possa construir, né, a partir da data, uma semana de estudos e um mês de lembrança e memória da cidade de Campinas. Tá certo. Bom, vereadora, ainda falando sobre a temática, né, cultural aqui da cidade, sobre essas ações, né, festivas, carnaval, né, a gente não pode deixar de falar do carnaval 2026, o balanço que foi super positivo, né, da descentralização também, né, dos bairros, dos blocos, e há também as emendas, né, em 2 blocos, né, aqui na cidade de Campinas. Fala um pouquinho sobre eles. Primeiro, acho que é super importante lembrar que a nossa cidade tem uma tradição carnavalesca. Então, a gente já teve desfile de escola de samba, a gente já foi referência para as outras cidades aqui do entorno, a gente é a cidade que a gente chama a capital do interior, né, a maior cidade do interior do Brasil. Então, muitas pessoas elas vinham para a cidade de Campinas para conseguir observar como era o carnaval e levarem para suas cidades. E ao longo dos anos, né, isso veio se perdendo. Né? Quando chegou a pandemia, aí sim foi o grande momento, né, onde tudo parou, né, e aí depois a gente está
tá voltando ainda num processo de retomada. A gente tem diversos blocos tradicionais aqui na cidade de Campinas. Um deles, né, que tem se tornado cada vez mais tradicional é o Donatella, que a gente ajudou, que é um bloco que faz um processo de inclusão da comunidade LGBTQIA+, e ele toca as músicas, né, desde as marchinhas do Axé Bahia, né, passa também por essas músicas mais tradicionais do carnaval, né, no pré-carnaval. E acho que é importante a gente lembrar que os blocos, eles têm tido esse processo super descentralizado mesmo, então as pessoas não precisam mais ficar se deslocando para a cidade inteira para conseguir terem acesso ao carnaval, né? Então isso tem facilitado muito, porque o carnaval é uma festa de rua, para se curtir de dia, né? Para você conseguir curtir ela em família, né? A gente está tendo várias regulamentações ali para conseguir ter as transformações. E também teve o bloco do Tancredão, que a gente ajudou esse ano. É um bloco que ele tem um pouco menos de tradição quando a gente fala de exibição, mas é um bloco que ele realmente está conectado com a comunidade. Então a comunidade se une, sempre fez atividade, mesmo sem emenda, mas agora eles estão começando a se estruturar para conseguir também trazer pessoas de outros bairros para lá. É importante resgatar, né, essa tradição e manter toda essa festividade aqui, principalmente porque Campinas ela já tem essa cara, né, de trazer o carnaval e é referência para outros municípios também, né? É isso mesmo, e que a gente consiga retomar o desfile das escolas de samba, que é a nossa grande luta. Os blocos têm feito muito pela cidade, a gente tem fomentado o nosso turismo também aqui no município, mas eu ainda sinto falta das escolas de samba, da competição, de ver as baianas, as baterias, os carros alegóricos, né, passando aqui, né, construído com o nosso povo. E é um tema também bastante debatido, né, vereadora, aqui no plenário, sobre a questão dos espaços, né, para ensaios também, né, ao longo do ano, o preparativo mesmo, né, para essa grande festa. Isso tem sido uma das grandes dificuldades, tanto dos blocos quanto nas escolas de samba. A gente recebe muitas reclamações dos blocos de processo de perseguição, então tem alguns blocos que eles são mais perseguidos do que outros também. As escolas, né, que agora se transformaram em blocos, que são 4, né, Leões de Padre Anchieta, a Costa e Silva, o Unidos do Xangai, né, e a Rosa de Prata, eles são mais tradicionais, então eles estão mais inseridos na comunidade, então o ensaio ele funciona de uma maneira um pouco mais tranquila. Mas os outros blocos, que são tradicionais, como Nem Sangue Nem Areia, Ruidosas, até mesmo o Vai Pra Cuba, os blocos de Barão, né, a Cacheirosas, eles têm muita dificuldade de conseguir fazer esse processo durante o ano, né? E aí a gente tem algumas legislações, né, que é a lei da perturbação, né, conhecida como a lei do pancadão, que muitas vezes as pessoas começam a usar delas para perseguir os blocos. Então, começou o ensaio, começa a ter denúncia, e essa é uma das coisas que a gente quer poder trabalhar um pouco melhor esse ano, de ter um espaço também descentralizado para os ensaios. E quem sabe, né, para Carnaval 2027 já tem alguma mudança aí, né? Exatamente, para o Carnaval 2027 a gente conseguir ter as escolas de samba, mas ter mais gente e principalmente o nosso turismo fomentado aqui na cidade de Campinas. Tá certo. Agora, mudando um pouquinho o foco, continuando, é claro, com os projetos da vereadora, agora a gente vai falar sobre as entregas de encomendas por trabalhadores de aplicativos em condomínios. Essa proposta, ela surgiu em qual momento, vereadora? Olha, a gente está vendo uma grande organização dos motoristas de aplicativo, né? Inclusive recentemente teve novas manifestações, e esse projeto ele é muito motivado por algumas denúncias, principalmente relacionadas à violência contra os motoristas de aplicativo, que passavam por agressões físicas, racismo, né? Ali, qual que era o limite do direito, né? Até onde ele tinha que ir, se tinha que ir até a porta da casa das pessoas, mesmo quando morava em condomínio. Então a gente traz um projeto para poder regulamentar, para ficar nítido para todo mundo quais são os direitos e quais são os deveres dos motoristas de aplicativo, né? Tem condomínios que permitiam mais, né, de levar até a porta, tinha outros que não, mas tudo isso, né, gera ali um sentimento de você levar até a porta também é uma insegurança. Então muitos condomínios também faziam
também já impediam. Então, quando tinha algum que era um pouco mais flexível, né, esses motoristas também se sentiam incomodados de entrarem no condomínio por ser alguém que não conhece o condomínio e muitas vezes serem hostilizados dentro deles, mas também tem um outro lado do consumidor que muitas vezes, não por maldade, mas tem uma dificuldade de mobilidade, né, e tudo mais, mas a gente colocando a regra clara, a gente consegue normatizar, regulamentar aonde que é o dever dos entregadores e aonde é o dever da pessoa que está recebendo, para que aí todo mundo consiga, né, conviver nessa sociedade de maneira mais tranquila. Porque daí fica bom para todos os lados, Exatamente. né? Para quem vai entregar, para o trabalhador e também para quem vai receber o produto e que fica aí de comum acordo e tudo regulamentado. Então essa é a iniciativa mesmo. Mas teve alguma demanda de moradores, assim, vários questionamentos? A gente teve alguns questionamentos que chegaram de vídeos, na verdade, de principalmente de condomínios de casas, né? Então, ali na região de Valinhos, né? Tiveram algumas outras regiões ali próximo ao Jardim Miriam, e quando eram condomínios maiores, assim, né, que não era simplesmente um prédio. Então tinha algumas reclamações que chegaram para a gente ao longo do ano passado, e aí a gente estruturou o projeto baseado em outras cidades também, que já tinha esse processo de regulamentação para aplicar na cidade de Campinas. Perfeito. Agora sobre mobilidade urbana, tem um projeto que condiciona o reajuste de tarifa, né, para ser vinculante do Conselho de Mobilidade. O que seria isso e qual é o principal aspecto, né, vereadora, dessa proposta? A gente teve, durante muitos anos, né, a gente sempre tem um aumento de tarifa na virada do ano. Então, assim, chega dezembro, ali, quando as aulas já encerraram, quando a gente está quase entrando nas festas, a gente recebe o anúncio de que a tarifa vai aumentar a partir de 1º de janeiro, ou então a partir do dia 10 de janeiro. Né? E isso faz com que as pessoas sejam pegas de forma desprevenida. Então, né, e muitas vezes esse aumento de passagem está muito relacionado para atender, né, também que é o interesse dos empresários, diferente do que é o interesse da população. A gente está hoje, né, num processo que a gente está tendo um transporte público extremamente sucateado na cidade de Campinas, e muitas pessoas não entendem porque a gente ainda tem uma das passagens mais caras do Brasil. Então, a nossa proposta é que para a passagem ser aumentada, ele tenha que passar pelo Conselho de Mobilidade Urbana, porque assim o Conselho vai fazer a análise, né, junto com a sociedade civil e também o Executivo, para poder dizer assim, olha, esse aumento de passagem é justo ou não é justo. Né, a prefeitura alega que teve um aumento do diesel, dos custos de manutenção, né, mas a população só vê o atraso, a quebra, o ônibus pegando fogo, né, tendo muita dificuldade de circulação na cidade, linhas que demoram a passar. Então, ela também não compreende por que isso está acontecendo. E a gente acredita que passando pelo Conselho de Mobilidade Urbana, que é justamente essa união da sociedade civil com o Executivo, a gente conseguiria ter a maior transparência quando esse aumento fosse acontecer. E esse aumento sempre acontece, como a vereadora mencionou, sempre num mês que tem muitas outras contas também para pagar, muitos impostos, né? Sempre realmente num período que o pessoal já está assim sobrecarregado de tanta conta, né? Que está sobrecarregado, mas acho que tem um detalhe importante, assim, muitas pessoas no período ali de dezembro, né, até o meio de janeiro, elas usam menos o ônibus, porque estão mais no ambiente familiar, até mesmo estão de férias, foram para outras cidades. Então, quando elas vão sentir de fato isso, é quando as contas estão batendo na porta, que é no final do mês de janeiro, né? Porque elas estão voltando para a normalidade da vida, quando as escolas também voltam, né? Começa a ter um maior fluxo de circulação na cidade de Campinas, e aí tudo pesa muito de uma vez só, né? Mas aí a crítica também, o aumento da passagem, já passou o tempo, porque ela foi aumentada logo no começo de janeiro. Então, assim, isso já passou muito tempo que isso aconteceu, né? Então, a nossa ideia é que isso tenha a maior transparência e que esse projeto, inclusive, chegue antes ao Conselho, para que, se a data for essa, ele vai ter que chegar no Conselho, né, para ter as discussões, tudo, em novembro, bem antes. Aí a gente consegue também ter a maior transparência, divulgação, a população já consegue se preparar. Às vezes o aumento, o Conselho pode falar assim, olha, pode aumentar, mas não aumenta tanto, aumenta um pouco menos, né? Porque aí a gente também vai conseguir balancear esse diálogo juntamente com a população.
Falando em transparência, então agora a gente vai entrar na questão desse projeto, né, que fala sobre ter mais transparência também na fiscalização, né, no sistema eletrônico de informações aqui na cidade de Campinas. Como que isso vai implicar, né, e o porquê é tão importante, vereadora, junto com a população, a comunidade, ter essa transparência também nos processos? Eu acho que é importante, né, o SEI, né, que é o Sistema Eletrônico de Informação, ele é um instrumento utilizado hoje pela prefeitura e a sociedade civil também pode ter um SEI. A gente da Câmara, a gente não pode ter um SEI, né, assim, enquanto instituição, a gente pode enquanto sociedade civil, né. Então os acessos para a gente acompanhar até mesmo alguns protocolos que são nossos, eles são ainda como se a gente fosse sociedade civil, mas na verdade a gente não é. Né? Então, a gente é o legislativo da cidade de Campinas. Então, a gente entende, né, que o SEI, do nível da prefeitura, né, do executivo, ele tem que ser um, do nível do legislativo, né, ele precisa ser outro, e o nível da população da sociedade civil tem que ser outro. E isso garantiria uma maior transparência, porque, por exemplo, quando a gente faz o requerimento de informação e a gente manda para a prefeitura, a gente consegue acompanhar os despachos por onde ele está. A gente consegue acompanhar se teve algum problema, né, se ele ainda não chegou na secretaria, se teve alguma dúvida, se, por exemplo, às vezes na hora que a gente for preencher, né, não ficou nítido para qual secretaria que era, né, e a gente consegue fazer uma intervenção mais rápido, isso poderia agilizar também o acesso das devolutivas. Então, ao invés de ter que esperar, né, eles responderem, mandarem para a Câmara e isso chegar até a gente, isso já ficaria no SEI, né, e isso adiantaria muito o processo, garantiria a transparência, a gente conseguiria acompanhar melhor os pedidos, né, os requerimentos de informação e outros protocolos, e isso ajudaria muito aqui dentro para que a gente tivesse maior agilidade em resposta. E essas respostas são justamente para a população, né, que querem saber como que está essa situação, principalmente quando tem os debates públicos, né, que de repente eles querem ter esse acesso e não conseguem por conta que acaba não tendo esse acesso tão permitido, né? Exatamente, a gente conseguiria ter acesso, por exemplo, a alguns outros ofícios, né? Muitas vezes a gente tem, mesmo a denúncia, quando chegam para a gente, as pessoas mandam assim, olha, já tem esse SEI, vocês conseguem acompanhar? Então as pessoas realizam a denúncia via ouvidoria, né? Os instrumentos que a gente tem hoje, e a gente não consegue acompanhar. A gente tem que fazer um requerimento de informação para pedir acesso àquele SEI, sendo que a gente poderia já ter esse sistema integrado. E isso facilitaria muito nas respostas que a gente tem que dar para a população da cidade de Campinas. Então a gente conseguiria estar ali, né, um intermediário que entre o que é o executivo e o que é a sociedade civil, e a gente também conseguiria muitas vezes mediar com a prefeitura, né, porque tem muitas questões que são intersecretariais, né? Então assim, é de uma secretaria, mas também passa por outra, né? É uma coordenadoria específica, né? Então a gente também conseguiria fazer uma intervenção para que o prazo, né, que ele é 15, prorrogável por mais 15, fosse no tempo mínimo para que a gente conseguisse ter uma maior agilidade em atender o povo. Utilizar o sistema aí com mais transparência, né, Isso que vai mesmo. beneficiar para todo mundo. Agora falando um pouquinho sobre a questão de saúde, né, não propriamente assim na área de saúde, mas sobre a questão do cannabis, que ainda é talvez um tabu ou até mesmo uma situação que muita gente ainda fica sem saber ao certo se pode ou não utilizar, como seria essa regulamentação. E tem uma moção, né, que apoia essa nova regulamentação aí. Como que é? O que que muda com essa nova regulamentação, vereadora? Olha, primeiro eu acho que é muito importante trazer, né, que a gente sempre fala aqui dentro da Câmara Municipal de Campinas, é da cannabis medicinal, né, dos medicamentos que já tem hoje a regulamentação pela Anvisa, e o nosso processo, né, nossos projetos aqui dentro é para que tenha a maior democratização do acesso, porque o medicamento é muito caro. Então, as pessoas, muitas vezes, elas precisam judicializar o município, né, ou o estado, né, ou a União, para conseguir ter acesso a um medicamento, mas é um processo que muitas vezes é muito moroso, é muito longo, né, e faz com que as pessoas desistam no meio do caminho, ou então que elas tenham uma pior qualidade de vida sobre isso também. Então, a moção, né, ela pede, né, ela aprova a
nova regulamentação da Anvisa, que ela permite, né, a questão do plantio dentro de espaços, né, seguros, regulamentados, né, supervisionados, porque isso ia facilitar o acesso ao medicamento, porque a gente tem uma produção nacional. Então, a gente sempre fala, né, que o solo brasileiro, né, que tudo produz, né, que sempre consegue ali ser um dos maiores competidores quando a gente fala no agro, né, que ele poderia também produzir um medicamento para ser distribuído aqui no Brasil. E isso faria com que os custos seriam menores e isso também ajudaria muito na população mais carente, que muitas vezes tem uma dificuldade de acesso por questões econômicas e financeiras. Então a gente fez essa moção, ela foi aprovada aqui dentro da Câmara, tem diversos parlamentares que trabalham também com a questão de doenças raras, né, com relação ao transtorno do espectro autista, né, que entendem também da importância da gente ter a regulamentação da cannabis aqui no Brasil e na cidade de Campinas. E cientificamente falando, né, já foi comprovado que realmente o uso ele tem os seus benefícios, né, para algumas doenças específicas ou doenças que ainda estão sendo estudadas. Então, realmente é algo que vai trazer o benefício, principalmente para essas famílias, né, menos privilegiadas. Exatamente. E aquilo que a gente sempre fala é que precisa ter acompanhamento médico, né, ter um prescritor, ter pessoas que conheçam ali, né, que façam o acompanhamento como um todo, né? Precisa ter a prescrição, né? Essa regularidade, precisa verificar também se não vai dar interferência com outros medicamentos que fazem utilização, mas hoje, comprovadamente, ela tem um benefício muito grande, principalmente quando a gente fala no campo das dores, né? Fibromialgia, né? Das epilepsias, né? Do Parkinson. Então, e tem diversas outras patologias que são estudadas diariamente para ver se elas também se beneficiariam. E o que há de muito relato para a gente é que muitas vezes há uma diminuição significativa da quantidade de remédios, principalmente para crianças, que tomavam ali 8, 10 medicamentos e consegue reduzir para 4, 2 medicamentos, né? E aí ela consegue ter aquela sensação de dopagem, ela diminui, a pessoa tem qualidade de vida e aí tem uma maior eficiência no tratamento. Então, muitas vezes ela é utilizada também como sendo um acompanhante desse tratamento, né, um medicamento auxiliar no tratamento de diversas patologias, até mesmo câncer, para aumentar a fome, né, e aí conseguir fazer com que a pessoa consiga resistir a esse momento. E tendo aqui, né, principalmente aqui no Brasil, vai ser realmente muito, de muito benefício, né, para essas famílias e vai ajudar, contribui para a diminuição, talvez, de algumas sequelas, né, dessas doenças. Sim. Bom, agora a gente vai falar sobre os requerimentos, tem a solicitação também, né, solicitando informações à empresa FRX, né, queria que você falasse como que está essa situação, como que chegou, né, as informações sobre as trabalhadoras terceirizadas dessa empresa, como que está essa situação, vereadora? Olha, chegou para a gente com bastante espanto, porque é uma empresa terceirizada, né, que ali tem dos centros de saúde, então são trabalhadoras que fazem a limpeza do centro de saúde principalmente, e elas relataram uma dificuldade de receber os benefícios inicialmente. Então, assim, chegava e falava, por exemplo, o acordo estava no dia 10, aí chegava num grupo de WhatsApp, que não é um instrumento formal de comunicação das trabalhadoras, não, esse mês vai ser no dia 15, só que o dia 15 é uma sexta-feira. Aí chega na sexta-feira, final do dia, fala assim, não, vai ser segunda-feira. Então, isso não aconteceu uma vez, né? Quando chegou pra gente, isso já estava acontecendo de forma recorrente. E aí as trabalhadoras começaram a ficar com receio, porque como acontecia de forma recorrente, elas começaram a perceber que esses atrasos eram cada vez maiores e elas ficaram com dúvida se o salário delas ia ser afetado por conta disso. E depois a gente teve o relato, sim, que teve adiamento, né, do pagamento de salário, pagamento de rescisão, né, é uma situação muito complicada, porque são elas que garantem, né, que os postos de saúde estejam limpos, né, adequados ali para o funcionamento. Teve relato também de falta de luva, falta de treinamento, a gente está falando de material biológico, né, a gente está falando de antes, né, de uma equipe com 4 pessoas, que foi reduzido para 2 pessoas, então a carga de trabalho também, né, aumentou muito no último período, e tudo isso aconteceu num período de 1 mês, basicamente, né. Então a gente realizou o requerimento de informação, né, a gente fez reuniões
com algumas trabalhadoras para entender de fato o que estava acontecendo, para entender se era um problema pontual, né, de uma unidade e tudo mais, Sim. mas o que a gente observou que não era isso. Então a gente fez o requerimento de informação para a prefeitura, que é responsável, inclusive, para fazer esses pagamentos com a FRX, para que ela respondesse quais as medidas que ela quais as medidas ela iria tomar se a situação continuasse se repetindo. Porque a gente já viu também, né, empresas terceirizadas que faliram, né, não fizeram um acerto de pagamento para os trabalhadores e estão há 10 anos na justiça esperando para receber essa rescisão. E aí, quando a empresa falha, tem uma nova licitação e muitas vezes as pessoas, elas são recontratadas, mas elas perdem tudo. Elas perdem direito a férias, elas perdem direito a FGTS, porque também não está pagando. Tem até uma denúncia relacionada a isso, de empréstimo consignado que a empresa não estava repassando para o banco. Então, a gente acionou a prefeitura para que ela possa falar qual a intervenção que ela vai fazer neste caso. Então chegou de uma forma assim que causou espanto mesmo, porque era muito mais daquilo que você estava imaginando, né? Sim, era muito mais coisa e a gente achou que fosse um atraso pontual, né, que às vezes tem e às vezes acontece pelo próprio repasse da prefeitura, mas a gente verificou que, na verdade, a prefeitura estava repassando em dia, né, mas a empresa não estava conseguindo fazer esse acerto nos dias combinados. E aí isso virou uma situação muito grande de insegurança e medo para essas trabalhadoras. E isso acaba impactando também em quem utiliza, né, o sistema de saúde, obviamente, por conta dessas questões de insumos mesmo, de materiais, equipamentos, e também tem um requerimento solicitando informações sobre a falta de medicamentos e insumos aqui no município, né, vereadora? Exatamente. Isso impacta em toda a população, porque se o posto de saúde ele não consegue estar limpo adequadamente, a população se sente mais insegura para frequentar aquele espaço. Os trabalhadores começam a ter mais dificuldade também de estar naquele ambiente, tendo que assumir mais tarefas, né, para garantir aquele ambiente limpo. E aí quando a gente vê, né, essa questão das trabalhadoras também e a questão também dos medicamentos, a gente consegue perceber o caos que está na saúde nesse momento. Então a gente percebe, e os medicamentos que são faltantes não são aqueles medicamentos especiais, né, específicos, são medicamentos básicos, medicamentos de pressão alta, diabetes. Tem gente que relatou, né, que faz 3 meses que não consegue pegar o medicamento no posto, né? E aí, de novo, né, a gente fez um requerimento de informação para entender se era um problema pontual ou se era um problema da rede, né? Se era um problema que estava acontecendo em toda a cidade de Campinas. Então isso acaba gerando realmente um impacto maior em todos os setores, né, em todas as áreas, porque se é algo que está com problema, mas isso vai lá na ponta, e a ponta é a população que mais precisa, né? É a população que mais precisa, e aí muitas vezes o que acontece é o seguinte: o posto de saúde A não tem medicamento, vai para o B, aí esgota no B, aí vai para o C, aí chega no C, vai para o D. E também uma sobrecarga dos próprios servidores, porque imagina, né, você todos os dias você tem que falar assim: olha, não tem o seu medicamento, procure outro posto de saúde para garantir isso. E a população, ela não entende por que isso está acontecendo. Porque ela também não tem que ter essa compreensão, né? A gente está falando da saúde, né, do SUS, que é o sistema único de saúde que tem no Brasil, né, um dos melhores do mundo, mas ele está cada vez mais em um processo de precarização no município de Campinas. Então, esse abandono da saúde faz com que as pessoas, né, que muitas vezes já têm uma dificuldade, uma vulnerabilidade econômica, precisam tirar do transporte, da alimentação, da cultura, do lazer, né, do esporte, às vezes daquele curso que você está fazendo para conseguir melhorar de vida, para comprar um medicamento, sendo que você poderia retirar de graça. Então, quando a população começa a sofrer com isso, e aí a gente tem outros problemas, e a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo no SESC do Centro, que teve uma paralisação por conta de uma agressão a uma servidora, que é justamente por isso, pela quantidade de vezes que essa servidora, que essa pessoa chegou no posto de saúde, mas não conseguiu ter atendimento nem acesso a medicamentos de forma mais adequada. Então, como a gente percebe como algo que não está indo bem acaba impactando, né, acaba sendo generalizado em todos os ambientes, né, vereador? E tem a questão também de um outro requerimento sobre o serviço de saúde do Dr. Cândido Ferreira, né? Como que foi essa situação? O que aconteceu também? O ano passado, né, o ano de 2025, a gente teve era para ter tido
a renovação do contrato, do convênio com o Cândido Ferreira, né? A prefeitura fez diversos apontamentos, né? E decidiu que iria municipalizar o serviço. Mas, nesse processo de municipalização, que a prefeitura apresentou, né, esse plano de municipalização, teve uma dificuldade em enxergar onde ficaria, por exemplo, a Casa das Oficinas, que é um serviço, né, de geração de emprego e renda para os usuários do Serviço de Saúde Mental da cidade de Campinas, para garantir autonomia, né, garantir autonomia financeira, né, para garantir autonomia dentro de casa. E a gente não conseguia enxergar como que a prefeitura iria absorver esse serviço. Não eram os profissionais desse serviço, mas como a prefeitura ia absorver, né, a garantia de que a Casa das Oficinas, né, ou outro nome, né, esse programa de geração de emprego e renda, ia continuar acontecendo. Então a gente realizou o requerimento de informação para saber, né, como o plano de municipalização estava em curso, qual o momento que isso chegaria na Casa das Oficinas, né, e qual seria esse programa substituto de emprego e renda para os usuários de serviço de saúde mental. Então é algo também, tudo que envolve a questão de saúde é em caráter de urgência, né, vereador? Não, sem dúvida nenhuma. A gente está tendo, quando a gente fala de saúde física e saúde mental, que estão diretamente relacionadas, a gente está vendo diversos aumentos, né? Então, diversas crises quando a gente fala do âmbito escolar, com as mulheres, da população LGBT, a saúde mental, né, ali, as depressões, ansiedades, os burnouts, eles estão cada vez mais chegando e batendo a porta, assim. E isso, muitas vezes, as pessoas acabam somatizando e descarregando no corpo. Então, assim, o aumento também de pessoas que estão sendo diagnosticadas com pressão alta, diabetes, passam por uma má alimentação, mas também passam por esses estresses que tem no dia a dia. Então, se a gente tem um serviço público que ele funciona da maneira correta, mais adequado, isso diminui, inclusive, a ansiedade das pessoas, porque elas têm a garantia de que elas vão conseguir retirar o medicamento. Agora, imagina você que está numa situação financeira, está no programa de transferência de renda, está fazendo acompanhamento com relação a diabetes ou pressão alta, chega no posto de saúde, né, ali com o dinheiro contado já, não tem o medicamento. Muitas vezes as pessoas começam a entrar num estágio de ansiedade e aí elas buscam o serviço de saúde mental. E aí o serviço de saúde mental, também sendo precarizado, elas começam a perder a referência que a gente fala, né, literalmente, no serviço público e numa pessoa que consiga ali ajudar com que ela saia desse estágio de ansiedade, que isso não reflita mais uma saúde física. Então esses são um dos temas que vão continuar sendo debatidos aqui no plenário, né? Sem dúvida nenhuma, a gente vai continuar, todas as denúncias que chegarem, a gente vai fazer requerimento de informação, indicação, tem a proposta da gente fazer uma indicação para que haja uma sala de acolhimento mais reservada para as mulheres nos postos de saúde. Então, o que passa pela saúde, a gente está tratando com muito carinho e cuidado, porque é o que acaba salvando a nossa vida e a nossa população. Com certeza, vereadora. E falando em indicação também, agora a gente vai partir para uma questão mais de região mesmo, de bairros, né? Várias indicações solicitando limpeza, revitalização. Como que é esse processo, né, para você enquanto parlamentar, vereadora aqui da cidade? Olha, a gente acabamos de entrar no outono, né? Mas no período do verão, né, a gente tem um aumento de chuvas muito grande. E quando a gente tem aumento das chuvas, a gente tem muitas vezes enchente, crescente do mato, a gente vê algumas áreas, né, empoçadas, e isso acaba prejudicando, porque é um espaço de proliferação do mosquito da dengue. Então, a gente tem um canal aberto com a população para que elas possam trazer para a gente as demandas do município e a gente fazer as indicações e depois a gente cobra a prefeitura com relação a isso. Então, a gente verifica, né, a gente vai no local, a gente pergunta para a população se já foi feito o serviço, para que a gente consiga realizar mais indicações ou então cobrar a prefeitura. Muitas vezes o mato alto, né, ele representa que a poda de um mato alto, que não vai ter cobra, não vai ter escorpião, que ali os agentes, né, comunitários de saúde vão conseguir entrar e olhar para ver se não tem nenhum espaço, né, onde a dengue, né, possa se criar, né. Também, muitas vezes à noite, isso pode
garantir, né, para as mulheres conseguirem retornar em segurança para suas casas, né, vai garantir que vai ter uma maior iluminação naquele local, que elas consigam circular com mais liberdade, com mais tranquilidade. Então, a gente pode parecer que é uma coisa pequena, né, mas muitas vezes ela acaba representando muita coisa. Pode representar que as crianças, né, vão conseguir brincar livremente naquele espaço, enxergando onde elas estão pisando, e que não vão pisar no caco de vidro, né, que elas não vão estar ali no playground onde é inseguro para que elas estarem, né. Então, a gente recebe isso da população, depois muitas vezes a gente vai até o local para verificar se aquilo foi feito, e se não foi feito a gente faz uma nova indicação. E justamente falando isso, é sobre a questão do CEL, do Vila Esperança, né, que é um espaço dedicado aí para os moradores, um espaço que foi criado para isso, então por isso que é importante, né, essa questão da limpeza, da higienização. E o Céu da Vila Esperança, ele é um céu muito ativo, né, e ele tem ali um time de rugby paralímpico. Então, assim, para as pessoas conseguirem acessar, né, o espaço, precisa estar com toda a parte ali da zeladoria, que a gente chama, né, com o mato cortado, né, para que eles consigam circular com as cadeiras, né, tenha maior tranquilidade. Muitas vezes ele já foi palco também de campeonatos. Acabou de ter uma ação da INDEC lá também, de conscientização no trânsito com a população, né, então a gente precisa garantir que esse espaço vai estar seguro para as pessoas acessarem e circularem, né, então a gente fica, os espaços que a gente tem maior circulação, né, a gente fica verificando sempre, mas muitas vezes os próprios usuários ali, né, do CEL, né, ali tem aula de balé, tem aula de jazz, né, tem um anfiteatro, vem pra gente e fala assim, olha, né, eu fui acessar a quadra e minha cadeira ficou presa, porque eu não conseguia circular por conta do mato alto. Ou então, tinha uma placa, né, de um bueiro aberto e uma criança caiu, por exemplo, né? Ou eu caí ali dentro, não vi, né? Porque ele funciona até no período noturno, né? Ou então, assim, eu gostaria de fazer uma atividade aqui, mas eu não consigo fazer atividade porque é com crianças, né? E aí eu me sinto inseguro também para trazer para esse ambiente. Então, esse processo de zeladoria, ele é fundamental para que a gente consiga garantir também o acesso aos equipamentos públicos na cidade de Campinas. Tá certo. Agora, por fim, a gente vai falar sobre a emenda da lavagem das escadarias, não é isso? Como que funciona, vereadora? Como que vai ser esse processo? A lavagem da escadaria acontece sempre no sábado de Aleluia, né? É uma atividade tradicional na cidade de Campinas. Ela já tem mais de 40 anos, né, que ela acontece, foi reconhecida, né, como patrimônio histórico imaterial. Reúnem, né, assim como a do Senhor do Bonfim, né, lá na Bahia, reúne principalmente, né, as mães de santo de religiões matriz africana, os pais de santo também, e que ali descem da Estação Cultura até a Catedral e lavam literalmente com água de cheiro a entrada da igreja, né? É um cortejo, né, que quer principalmente dentro desse estado laico garantir, né, ali a confluência de mais de uma religião, né, não apenas o catolicismo, mas também as religiões matriz africana. E a emenda, né, ela vem para estruturar esse momento, né, para que possa ter uma segurança, né, para que a lavagem possa acontecer, então com gradil, né, e que também tem um momento um pouco mais festivo, né, depois. Então tem um palco, né, que também é utilizado durante a lavagem para puxar ali os pontos, mas depois da lavagem tem uma atividade cultural, né, para aproveitar as pessoas que já estão por ali, né, e também em memória a esse dia tão importante para o catolicismo, né, mas que a Umbanda, o Candomblé, né, o Ifá, a Quimbanda, tem ali guardado também, né, e muitas vezes tem muitos rituais, assim. Então, acho que essa confluência que a gente tem de múltiplas religiões convivendo no mesmo espaço. Continuar marcando, né, também aqui a cidade de Campinas, que é um movimento e um momento também de muita importância aqui para a cidade, né, que é bem tradicional, bastante tradicional, então que continue com essa tradição, né, vereadora? Sem dúvida nenhuma, que a gente continue com as nossas tradições, com a nossa ancestralidade, né, e principalmente a garantia do Estado laico, que é o que defende a nossa Constituição.
Muito obrigada, vereadora, pela participação. Chegou ao fim do nosso programa. Ah, Passou rápido, passou né? muito rápido. Mas muito obrigada por compartilhar um pouquinho, né, dos seus projetos. Muitos ainda estão por vir, né? Então, queria novamente agradecer a sua participação aqui no Em Pauta. Imagina, eu agradeço e peço a todo mundo que gostou desse Em Pauta me acompanhar nas redes, @vaipaola com 2 L's, vaipaola com 2 L's. E se precisar, a gente está aqui na Câmara. Só ligar, chamar no WhatsApp, chamar no Instagram, mandar e-mail pra gente, ligar no telefone fixo que a gente tem aqui no gabinete também, pra gente também atender a sua demanda. É isso, pessoal. E você pode também acompanhar esse episódio no canal do YouTube da TV Câmara Campinas, que fica disponível lá para você. O Em Pauta fica por aqui. Te espero então na próxima edição. Até lá!